Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, gente. E o vídeo hoje vai ser um pouquinho diferente, que eu fiz algumas anotações aqui pra vocês e eu vou, baseado na palavra que eu ouvi um dia na minha igreja, que o meu pastor pregou, e eu senti no coração de falar essa palavra, porque essa palavra, ela é uma palavra forte, uma palavra intensa do coração de Deus, e eu tenho certeza que Deus deseja voltar a ter um relacionamento com você. Se por algum acaso você se afastou dos caminhos do Senhor, esse vídeo é exatamente pra você, tá bom? Pode ter absoluta certeza de que Deus quer ter um relacionamento renovado com você. Então, antes de começar esse vídeo, já deixe seu like, se inscreve aqui, por favor, e ative as notificações para você receber todos os vídeos novos que eu for postando, porque nesses dias aí vai ter bastante vídeo, hein? Se você ainda não assistiu o último vídeo que eu postei mostrando as minhas bíblias, gente, eu tenho 6 bíblias, já corre aqui no canal e já vê, porque, gente, é muita bíblia, é muita informação, é muito top, gente. Então, bora começar o vídeo, viu? Bom, vamos começar essa palavra. Está em Salmos, capítulo 51, versículo 17, na versão NTLH. Ó Deus, o meu sacrifício é um espírito humilde. Tu não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Nós vemos aqui que Deus não rejeita um coração humilde e arrependido. O que seria ser humilde? Seria ser pobre? Sem condições financeiras? Não. Ser humilde é você reconhecer a sua posição diante de Deus. E um coração humilde e arrependido, que você se arrepende diante do Senhor. E o que seria arrependimento? Arrependimento não é você simplesmente ficar triste. Arrependimento é você reconhecer o seu erro e buscar não cometê-lo novamente. Uma pessoa com o coração quebrantado é quando Deus fala e ela aceita. Ela reconhece o seu erro. Se você está reconhecendo o seu erro nesse momento, pode ter certeza que você é uma pessoa de coração quebrantado. Você está reconhecendo que você está errado. Sabe que você pecou contra o Senhor, mas Ele quer te restaurar e Ele deseja ter um relacionamento novo com você. O sacrifício para Deus é um coração quebrantado. Se você quer agradar a Deus, tenha um coração quebrantado. Pode ter certeza, gente, que Deus ama um coração quebrantado, um coração sincero, verdadeiro. O choro também é um sinal de quebrantamento, né? Porque você chora, você está numa posição sensível ali, de muita sensibilidade, então pode ter certeza de que Deus vai ouvir o seu clamor. Em Mateus capítulo 13, versículo 15 diz o seguinte: pois a mente deste povo está fechada, eles taparam os ouvidos e fecharam os olhos. Se eles não tivessem feito isso, seus olhos poderiam ver e os seus ouvidos poderiam ouvir e a sua mente poderia entender e eles voltariam para mim e eu os curaria, disse Deus. A conversão, ela acontece todos os dias. Você não se converte do dia para a noite, em uma semana, só nos domingos. Não, a conversão é todos os dias. O que significa conversão? Conversão é você mudar de caminho. Ah, eu me converti. Você mudou o seu caminho. Você mudou a sua rota. Você estava indo para o inferno, né, gente? Quando a gente, antes de aceitar Jesus, todos nós estávamos indo em direção ao inferno. A gente ia de tobogã, entendeu? Mas aí a gente mudou a rota. A partir do momento que Jesus entra, cara, não tem como continuar no mesmo caminho. É como se nós fôssemos cegos e Ele abrisse os nossos olhos. E a gente muda a rota. Entende? E para que Deus te cure, você precisa estar com o coração quebrantado. Não é só fisicamente falando, mas emocionalmente e espiritualmente. Se você deseja que Deus te cure mesmo, de verdade, você precisa ter um coração disposto a falar: Deus, eu preciso do Senhor. Deus, eu não posso fazer isso sozinho, não posso fazer isso sem o Senhor. Deus deseja quebrantamento. Deus deseja que nós sejamos humildes diante dele. Porque Deus conhece a intenção do nosso coração e Ele sabe que nós, os seres humanos, na maioria das vezes, quase sempre, nós temos a natureza arrogante, orgulhosa. E você já se depara com uma pessoa orgulhosa? Você deve saber como é difícil falar com uma pessoa orgulhosa. E você
vai entender que é esse o mesmo sentimento de Deus, que ele gostaria que essa pessoa fosse mais humilde, para que ele pudesse ajudá-la, entende? Mas se a pessoa ficar sempre pensando, eu posso fazer do meu jeito, eu posso fazer assim, vai dar certo, sabe? Se a pessoa ficar tentando fazer do jeito dela, não vai rolar, não vai dar certo, entende? Deus deseja sinceridade e humildade diante dele. Ore para o amolecimento do seu coração. Se você é uma pessoa arrogante, você tá no vídeo certo, calma, vai chegar a sua hora. Peça pra Deus, por favor, que o Senhor amoleça o meu coração. A palavra de Deus diz que os montes se derretem como cera na presença do Senhor. Então, se você fizer essa oração pra Deus, você pode ter certeza de que as coisas vão mudar. Com certeza, você vai sentir uma coisa completamente diferente no seu coração. Talvez não seja muito agradável, mas significa que Deus está amolecendo o seu coração. E ser amolecido dói. É como se você estivesse amassando uma argila. Você tem que fazer muita força, você tem que se esforçar muito para poder tentar amolecer aquilo. Você molha, joga água, que também como é que eu posso explicar? Também facilita o amolecimento da argila, do barro. Para poder fazer um vaso, para poder esculpir alguma coisa, é necessário água e também força. Entende? Então, quando Deus começar a te amolecer, você precisa ser humilde e continuar deixando Deus te amolecer. Você vai ver o quão maravilhoso é estar na presença de Deus. A palavra de Deus diz que Deus, ele rejeita a oração dos arrogantes, mas ele dá graça aos humildes. Quando nós temos o conhecimento de Cristo, Deus fala conosco através de todos os lugares. A palavra vem para converter e para curar. Quando você conhece a Jesus, quando você passa dessa fase de ser amolecido e você começa a ter um relacionamento com Ele, Ele vem para curar, Ele vem para restaurar e te converter de caminho. Você estava seguindo um caminho que ia para a destruição e Jesus olha, Ele fala, segue esse caminho, me siga. Jesus fala para você hoje, siga-me. Em 2 Crônicas, capítulo 26, do versículo 16 até o versículo 18, diz o seguinte: Porém, quando se tornou assim poderoso, Uzias ficou cheio de orgulho, e essa foi a sua desgraça. Ele pecou contra o Senhor seu Deus, pois entrou no templo para queimar incenso no altar do incenso. Os reis não podiam entrar no templo para queimar incenso, só os sacerdotes. O grande sacerdote Azarias e 80 sacerdotes corajosos entraram atrás do rei e o enfrentaram dizendo: Ó rei, o Senhor não pode queimar incenso ao Senhor Deus. Só tem esse direito os sacerdotes, os descendentes de Arão que foram separados exatamente para esse serviço. Saia desse lugar santo, pois o Senhor pecou contra Deus e por isso ele não vai abençoá-lo. Aí vamos para o versículo 19. Ao ouvir isso, Uzias ficou furioso com os sacerdotes. Ele estava ali no templo, perto do altar do incenso, segurando o queimador de incenso. E no mesmo momento em que ficou furioso, uma doença contagiosa da pele apareceu na sua testa. A pessoa que endurece o coração vive sofrendo. Você conhece pessoas de coração endurecido? Então, a vida você não importa o quão você fale, mano, você tá errado, você precisa mudar essa sua postura, você precisa, sabe, pare de ser você por um minuto, entende? Ouça o que os outros estão te dizendo, estão te alertando. Mas não, a pessoa insiste em continuar ali no erro, ela debate, ela combate, ela não quer se render, entende? Já se deparou com pessoas assim? Então você deve saber como deve ser. Entende? E se você é uma pessoa assim, você pode pedir para Deus amolecer seu coração. Peça para o Senhor amolecer seu coração, porque, cara, enquanto você não se amolecer, não se entregar de verdade, não se entregar com humildade ao Senhor, você não vai conseguir alcançar o que Ele tem para você, cara. Não tem como. É como se a humildade fosse uma porta para chegar do outro lado. E do outro lado tem todas as bênçãos, mas principalmente uma amizade com Deus. Não tem como você ser amigo do homem mais humilde do mundo se você for arrogante. O homem mais humilde do universo, de toda a criação, gente. Jesus Cristo.
A gente olha para Jesus e a gente vê a humildade dele. E Jesus deseja ter uma amizade com você, mas você precisa permitir que ele entre, amoleça o seu coração. E aí sim, ele vai poder fazer tudo o que ele deseja na sua vida. E são coisas boas, viu? Deus quer pessoas quebrantadas. Quando a pessoa pensa que não precisa mais de Deus ou se exalta quando cresce um pouco na vida, ela cai. A palavra diz que a soberba, que o orgulho, ele precede a queda. Se você acha que você não precisa de Deus e que você está bem na sua vida, tome muito cuidado, por favor. Gente, eu não quero colocar medo em vocês não, tá? Por favor, pelo amor de Deus. Mas é isso aqui que está dizendo a palavra. Que quando nós nos orgulhamos, ficamos arrogantes, podemos ter certeza de que nós vamos cair desse lugar que a gente está. Então, por isso que nós nunca podemos nos exaltar, pensando que nós podemos nadar sem Deus. É como se Deus fosse uma boia. E a gente pensa, mas eu já sei nadar, eu já tô aqui no mar há tanto tempo, por favor. Aí você vai e solta a boia. E é nessa hora que você afunda. Se você chegou aqui afundado, provavelmente foi por isso. Então, quer um conselho? Se arrependa diante de Deus. Ele vai te perdoar. Você só precisa ser sincero e falar: Deus, eu errei. Eu me engrandeci, eu pensei que eu não precisava mais do Senhor. Eu pensei que eu conseguia sozinho, que eu ia conseguir sem o Senhor, mas não, eu não posso. Me ajuda, por favor, e me tire desse buraco. E Ele vai ouvir você. Ele já te ouviu. Ele já conhece cada uma de suas palavras antes mesmo que você pense em falar. Ele já conhece tudo. Jesus, há uma parábola na Bíblia que conta sobre 2 homens, um fariseu e um publicano, ou seja, um cobrador de impostos. O fariseu era aquele cara perfeito que sempre cumpria a lei de Deus, que jejuava, que orava, todos os dias, sempre, formalmente, muito bonito, uma oração bonita. E o cobrador de impostos que, gente, ele cobrava impostos, certo? Isso é uma coisa, infelizmente, uma coisa pesada para as pessoas. Porque, além de elas terem que pagar tudo que elas já pagam, tem os impostos. Se você não pagar determinada coisa, se você não pagar a sua dívida, eles vão tirar alguma coisa de você, não é? E é isso que acontecia antes. Então, esse cobrador de impostos era responsável por isso. Ele cobrava os impostos do povo e se eles não pagassem, eles tinham que dar alguma coisa em troca. Não tinha jeito, entende? E ele estava trabalhando para Roma, que era o governo daquela época, que eles chegaram, eles começaram a governar em Jerusalém. A parábola que Jesus quer contar sobre esses 2 homens é que esses 2 homens eles foram no templo orar. O fariseu, ele olhou para o céu e ele falou: Deus, muito obrigado porque eu não sou como esse fariseu. Muito obrigado porque eu não sou como este cobrador de impostos que cobra os impostos do nosso povo, cobra juros altíssimos, rouba do teu povo, entende? Eu não roubo, não mato, não me embriago, eu não minto, eu oro sempre, jejuo 2 vezes por semana, meu jejum tá em dia, jejum, check. É como se ele estivesse assim diante de Deus. Porém, o cobrador de impostos, ele nem olhou pro céu, gente. Ele abaixou a cabeça e ele falou: Deus, tenha misericórdia de mim, pois eu sou um homem pecador. E Jesus disse que a quem saiu justificado daquele lugar foi o cobrador de impostos, não o fariseu. Porque quem se engrandece será humilhado, mas quem se humilha será exaltado. Não é os humilhados serão exaltados, não. Quem se humilha e reconhece é que será exaltado. Em Salmos capítulo 34, o versículo 18 diz o seguinte: Ele fica perto dos que estão desanimados e salva os que perderam a esperança.